Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui iniciando a nossa sessão número 5 do nosso curso aí de RH. Eu vou falar hoje nessa sessão sobre a comunicação. Essa sessão, vou falar aqui brevemente sobre comunicação, porque é uma das ferramentas mais importantes, né, dentro da equipe de trabalho, principalmente aí no RH, e nesse item que nós estamos a estudar, que é reuniões, eventos, a liderança dentro dessas equipes, né? Então a comunicação ela é de suma importância. Então, compreender o conceito de comunicação, identificar um processo de comunicação, reconhecer a percepção e distinguir fatores internos e externos. Basicamente, são esses objetivos da nossa aula de hoje. O que é a comunicação? Então, comunicação é o processo social no qual há compartilhamento de informações entre duas ou mais pessoas, determinado, um entendimento comum sobre o objetivo ou uma situação. Então, quando nós desejamos comunicar a alguém alguma informação, devemos tomar muito cuidado em saber se esta pessoa ou estas pessoas estão recebendo essa informação tal qual estamos a passar. Eu posso querer dizer alguma coisa e o receptor, ou quem está recebendo essa informação, ele não compreende essa informação como deveria compreender. Então, a informação técnica, o que, como e quando fazer. Uma informação técnica é uma informação de como fazer aquele determinado procedimento. Eu sou um técnico, então como que eu atuo naquele assim, ajustar assado, trocar peça tal. Informação de coordenação. Coordenação já é a área de qual é a minha equipa, eu vou trabalhar com quem, como será esse meu trabalho. E a informação de motivação e de atitude, de um estímulo de trabalho. Então, todos esses fatores vão influenciar o desempenho do colaborador ou do empregado. Se houver um desentendimento dessas informações, o trabalho não será bem executado, os objetivos não serão alcançados. Observe bem que o processo de comunicação se dá do emissor, aquela pessoa que deseja passar a informação, haverá um canal por onde essa informação vai passar até chegar no receptor, que decodificará essa informação. O emissor é quem está emitindo a informação, pode ser uma pessoa, uma empresa, uma equipa. O canal pode ser escrito por uma mensagem, por um cartaz, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, enfim, qualquer tipo de canal que leve essa informação. O receptor é quem vai recolher essa informação e decodificar. Então é muito complicado nessa decodificação de saber se o receptor está realmente entendendo o que o emissor está passando. Ou seja, o emissor fala aqui na ponta A, o receptor entende A. Isso é interessante. O emissor fala uma informação, fulano, eu quero que aperte um parafuso. Aí o receptor, como é a informação, é para apertar uma porca, quer dizer, ele pode interpretar de uma maneira diferente. Por isso, temos uma outra ferramentazinha chamada de feedback, ou seja, de verificar se foi entendido, verificar se aquela informação foi realmente tratada, foi percebida da maneira que o emissor fez. Então, o processo de comunicação, temos aí o emissor, ele vai criar uma mensagem, que é uma codificação, vai escolher um canal que vai chegar no receptor
e ele vai decodificar essa informação. E ele, nesse meio, observa que aqui eu tenho aqui o ruído, ou seja, isso aqui é uma interferência, que daqui que a informação saia do emissor e chegue no receptor, há um problema aqui no meio. Então, isso pode ser um ruído. Aqui é a transmissão, ou seja, a mensagem chegando, saindo do emissor, chegando no receptor. E temos aqui uma volta, que é o feedback, ou seja, é o receptor mandando uma mensagem para o emissor que vai observar essa informação. Então veja que como que afunila uma mensagem. O emissor ele tem que passar a mensagem dele por uma barreira física que filtra essa informação. Pode ser ele vai falar, pode ser por um telemóvel, um e-mail, uma carta, um cartaz, algum outro meio, uma rádio. E existe a barreira pessoal do bloqueio, de quem está recebendo. Porque também pode acontecer de quem receber não tem uma antipatia pela pessoa, ou está desestimulado, ele nem percebe direito a mensagem, ele não foca, ele não concentra e não observa a mensagem. Então isso é um problema sério, que também causa ruído, porque se o emissor está a falar e o receptor ele não está nem prestando atenção, ele não vai entender a mensagem. Barreira semântica, sim, isso é um outro problema. Será que o receptor tem condições, tem conhecimentos para entender essa mensagem? Será que ele, ao ler uma mensagem, ele consegue entender essa mensagem? Então vejam que tem aqui várias barreiras que essa informação encontrará até chegar ao receptor. Bom, uma comunicação rica em informações é aquela que é falada face a face, né? Então, quer dizer, face a face, estamos ali a conversar. É a melhor maneira que consigamos passar essa informação. Tá? A comunicação falada, obviamente, né? Até mesmo que transmitida eletronicamente, é muito mais simples de entender, como eu aqui estou a explicar. Essa tela, esse ecrã que nós temos aqui. Como eu iria explicar tudo isso que eu estou falando se eu estivesse escrevendo, por exemplo? Ficaria muito mais difícil. Então, uma comunicação falada, ela é muito mais rica. No entanto, uma escrita personalizada ou mesmo impessoal, ela se torna mais pobre de informações, devido à quantidade de palavras que eu tenho que utilizar para poder passar para o receptor, e assim ainda o receptor ainda tem que conhecer a linguagem escrita para que ele seja bem familiarizado com a língua, entenda aquele texto, entenda aquela informação que eu desejo passar, né? Clareza sobre as metas. Aqui é uma experiência que a gente faz, até muitas vezes na escola, quando mais jovens, né? Que é o telefone sem fio. O telefone sem fio é quando fazemos um círculo, por exemplo, todos um ao lado do outro. Uma primeira pessoa escreve uma frase ou uma mensagem e ela vai passando para a pessoa ao lado, sem que ninguém ouça. Essa pessoa passa para o seguinte e assim sucessivamente, até chegar novamente a quem transmitiu a informação. Nessa mudança de pessoa a pessoa, ocorre uma mudança na mensagem. A mensagem ela é codificada e decodificada tantas vezes e que absorve todos esses ruídos. E por vezes, quando chega lá na frase original, na pessoa que mandou a mensagem, ela chega totalmente diferente. Porque a cada receptor que retransmite a mensagem, ele está sujeito a modificá-la. E quanto maior a informação, mais fácil é de ocorrer esse ruído. Então, observem bem que sempre vai haver esse ruído.
Então, se o diretor da empresa, o presidente, manda uma mensagem para o diretor para o gerente para o encarregado para o coordenador para o funcionário final, imagina como chegou essa informação. Aqui, inclusive, essa pesquisa ela faz isso, ó, nível de clareza sobre as metas de curto prazo, de acordo com o cargo. Tá? Olha bem, os analistas, a maioria aqui nunca ou de vez em quando sentiu a clareza das informações, né? Aqui, ó, 58%. Os supervisores também. Os gerentes já, na maioria das vezes, já entendem um pouco melhor. E os diretores, ó, que entendem mais, né? Percebem mais 44 vezes. Então, quer dizer, à medida que vai passando a informação, vai havendo uma mudança, vai havendo uma modificação na clareza. Observem bem essa figura, que deixa isso realmente bem claro. Podemos aqui observar uma figura que pode expressar várias informações. Se observares assim mais distante, parece que temos à direita um senhor, um idoso, uma senhora idosa à esquerda, e no meio podemos enxergar um cálice, um formato de um cálice. Se focarmos a visão para o meio, teremos uma visão do cálice. Se focarmos assim amplamente, teremos a visão de uma idosa com um idoso, um olhando de frente para o outro. E se aproximarmos, vamos verificar aqui um mexicano, um chapéu mexicano de bigode tocando um violão. À esquerda parece uma mulher com alguma coisa na cabeça, uma garrafa aqui ao lado, né? Aqui é uma mulher, aqui um homem tocando um violão, aqui uma mulher saindo de uma porta. Então veja bem, é uma figura que ela expressa várias coisas, ela tem várias informações. Então, de acordo com o olhar de cada um verá uma imagem e verá várias, ou uma só, dependendo do caso. Então, olha que coisa interessante, né, que nós temos aqui. Exatamente isso acontece com a informação. Conseguimos observar que no meio do caminho, cada receptor ele vai observar uma resposta. Então, muitas vezes, vamos passar uma informação para ele e ele vai entender de uma maneira diferente. E o seu colega ao lado entende de outra, e o outro colega entende de outra. Então, isso é muito preocupante. O que eu falo, a comunicação, ela é importantíssima. Porque se o receptor não entender a mensagem, o serviço que ele vai executar não será aquele que pretendemos, né? Terá um resultado diferente da que pretendemos e, infelizmente, não adianta depois ter que colocar a culpa em um e outro. Na verdade, essas interpretações já deveríamos saber, né? Que pode ocorrer e precisamos ter certeza que a informação for correta. Então, a percepção, ou seja, cada um terá um tipo de percepção. É o reconhecimento e a interpretação significativa e coerente da informação sensorial. Pessoas respondem à situação baseada na percepção delas da realidade, ao invés da realidade em si. Então, muito cuidado. Temos diversas visões, diversos olhares, e que, de repente, esses olhares não serão a realidade em si. É uma realidade dentro de outras realidades, né? Então tem que tomar muito cuidado com a percepção que cada um tem daquela informação. Apesar de baseada em informações incompletas e não confiáveis, a percepção é tomada como equivalente da realidade para a maioria das finalidades práticas e guia o comportamento humano em geral. Então veja bem como é que funciona, né? Isso realmente afeta muito o comportamento do colaborador. Então o colaborador ele vai ter um comportamento
que vai depender muito de qual realidade que ele está observando, de que ele está enxergando. Aqui uma confusão, é um desenho bem interessante. Observa que esse daqui está vendo 4, enquanto o de lá percebe 3, né? E aí, como é que fica essa realidade, né? Olhando aqui, ó, 4 de um lado e 3 do outro, e aí? Como é que vai fazer? Então, muita confusão gera nessa expressão da realidade que cada um possui, que cada um tem a percepção. O indivíduo organiza e interpreta coisas baseadas em suas experiências passadas e os valores que considera importantes. Então é muito comum isso acontecer, as experiências que ele teve e os valores. É claro que imaginamos que estamos aqui na Europa, são vários países, várias línguas, várias culturas diferentes, né? Vários valores diferentes. Então imagina trabalharmos em uma empresa com várias nacionalidades, colaboradores de várias nacionalidades. Às vezes o valor que uma pessoa dá a uma determinada coisa, a outra não dá valor nenhum àquilo. Então olha como é complicado essa relação e que devemos tomar muito cuidado ao passar essas informações, né? A percepção que cada uma vai ter. Aqui, por exemplo, o que a gente observa? São duas figuras, uma em cima e uma embaixo, e que percepção que nos dá? A figura de cima nos dá uma percepção de um tamanho muito grande, de uma figura muito grande, enquanto que a de baixo parece que ela é pequenininha. Porém, esse tamanho aqui é exatamente igual a esse. Tá? Essa reta aqui, esse segmento de reta, é o mesmo tamanho dessa, ele não é diferente. No entanto, como essas setas estão abertas para cá, que essas setas também são do mesmo tamanho, nos dá uma impressão de que essa figura é muito maior do que essa. Não, a figura até é, mas esse segmento de reta é exatamente o mesmo. Como essas setas estão fechadas para cá, nos parece que esse pedaço de segmento de reta é bem menor do que esse. Eles são iguais. Aí isso aqui abre para cá, dá uma impressão de tamanho diferente. Então olha bem como a realidade ela é diferente. A realidade dessa figura é que os segmentos são iguais. No entanto, ao observar rapidamente, iremos concluir que esse de baixo é menor do que o de cima. Então, isso é que representa essa ideia. Acharmos que isso é diferente enquanto são iguais. Apenas pela nossa percepção visual achamos isso. Então, ações, emoções e pensamentos e sentimentos são desencadeados pelas percepções. Então, olha bem. Então, muitas ações, emoções, coisas que a gente pensa serão consequências das percepções. Um estímulo não percebido não tem efeito no comportamento. Então, logicamente, se não estimular, se não chamarmos atenção em um determinado ponto, ele não vai ser percebido. Tá? Então, as ações, emoções, pensamentos e sentimentos são desencadeados pelas percepções. Qual é a importância disso? Central na interpretação do mundo que nos rodeia. Afeta o resultado do nosso comportamento porque nós agimos baseado no que vemos. Então, isso é muito importante por causa disso. Porque a ação de cada um de nós depende dessa visão de mundo, do que nos rodeia. Então, quando a comunicação é feita, tem que se atentar à percepção, porque podemos ter uma comunicação que ninguém perceberá. Passará uma informação e não será percebida. Isso imagina estamos aqui a falar de comunicação voltada para o RH, voltada para a relação de pessoas, mas até para uma coisa do marketing, por exemplo, dependendo da cor,
de como colocar aquela informação, ela não é percebida ou ela pode chamar muita atenção, né? Isso é um exemplo bem fácil de verificar. Gerentes devem ser capazes de distinguir entre o mundo percebido e a realidade. A compreensão da percepção é importante para entender e influenciar o comportamento humano. Então, os gerentes, as pessoas que estão à frente, aí, os líderes, eles têm que ter essa noção de que o que pode ser percebido ali e o que vai se tratar da realidade. E isso aí, logicamente, com o tempo, com a experiência, vão ocorrendo essas duplas visões, né? É como o professor em sala de aula, né? Existem ações que os alunos sempre repetem, sempre veem. Professor, é para copiar, lança aquelas frases chaves que sempre, independente da turma, independente da realidade, sempre eles farão. Então isso a gente percebe, né? Aquela insegurança. Será que isso aqui que deu é para copiar, não é? Vai precisar? O professor vai cair na prova? Quer dizer, o aluno já relaciona. Será que aquele conteúdo eu tenho que dar importância? Aquilo vai ser usado, não vai ser usado? Então, todas essas coisas no tocante ao trabalho são iguais. Um técnico, um gerente num campo, numa obra, ele já observa que aquele procedimento, aquele colaborador vai sempre ter aquela dúvida, ele vai perceber daquela maneira. Então, os fatores que afetam a percepção: a situação, o objeto social percebido e a pessoa que percebe. Pessoa que percebe experiências passadas, necessidades, motivos, personalidades, valores e atitudes. Então, a pessoa tem as suas experiências, as suas necessidades, então ela vai perceber aquilo que passamos baseado nessas experiências, né? Nessas coisas vividas. Não posso falar de coisas aqui que o aluno ou formando não tenha conhecimento. Imaginemos que eu vá falar aqui de uma matéria de matemática, um cálculo de integral, de derivada, de equações diferenciais, sendo que o formando não estudou matemática nesse nível. Qual é a percepção dele? Nenhuma. Eu vou estar a falar aqui as moscas, porque não entenderão. Falando de um assunto em que aquele público não tem essas experiências, ele não tem esse conhecimento, ele não tem aquele valor. Então será uma informação que ela será muito pouco captada. Objeto social percebido, contraste, intensidade, separação da área e figura, tamanho, movimento, repetição ou novidade, né? Então, muitas vezes nos chama a atenção uma coisa nova. Se eu sou do Brasil e vou fazer uma visita na Índia, obviamente que os trajes, a cultura, a comida daquela comunidade social, para mim é uma novidade, me chamará muita atenção. As cores, as roupas, a arquitetura, porque não é uma coisa que me é familiar. Então eu vou perceber de um jeito. E para pessoas que moram, que nasceram ali, não tem muita novidade, elas já repetem aquilo no dia a dia, não chamam nem mais atenção. Situação, contexto físico, contexto social, contexto da organização. Então a situação ela vai depender muito de empresa para empresa, de qual é a situação. Observem que por mais que eu seja formador, por exemplo, cada empresa tem uma maneira, cada empresa tem um ambiente organizacional, tem um contexto de organização. Então eu sou um formador, a minha função é passar uma informação, é coordenar, é fazer com que os formandos conheçam, tenham conhecimento e promovam um autoconhecimento também. No entanto, cada empresa tem um tipo, tem uma formação, tem uma estrutura. Então, podemos atuar em uma, duas empresas em que o contexto são diferentes. Nós temos empresas, por exemplo, que
permitem aos colaboradores uma autonomia, em que os colaboradores podem tomar decisões, podem atuar mais livremente. É uma empresa, é um contexto. A informação para essas pessoas, ela é um tipo de informação. Agora, tem empresas que são fechadas, que são empresas mais duras. Os colaboradores não têm muito como opinar, devem executar o que lhe é pedido, não criam muito, não podem sair muito daquele contexto, trabalham com certo receio, com certo medo. Então, olha, é um outro ambiente. O comportamento aí já é diferente. Então, é nesse sentido que a situação ela depende muito aí do contexto. Então, o processo de percepção, temos uma recepção do estímulo, então prestaremos atenção em alguma coisa, ou de maneira interna ou externa, ou esse estímulo é interno ou é externo. Depois, externo tem a ver com movimento, contraste, tamanho. Interno, aprendizagem, motivos e interesses. Aquilo que nos estimula é de meu interesse, eu estou motivado, eu quero aprender. Então, são interesses que motivam internamente. Um formando que não tem interesse nenhum, como ele será motivado internamente? Posso até motivá-lo externamente, né? Trazendo novidades, trazendo dinâmicas e até movimentar nesse sentido. Mas é externo, interno é cada um que tem a sua motivação. Organizacional, figura de fundo, agrupamento, como que esse contexto social está inserido, né? Isso também vai influenciar na percepção. Interpretação, atribuição, estereótipo, efeito halo, nós vamos olhar mais à frente. E resposta, pode ser aberta, veremos o comportamento refletido, a ação tomada de acordo com esse estímulo, ou coberta, atitudes, motivação, sentimentos, tá? Que estão mais dentro do âmbito interno da pessoa, que verificaremos se terá mais motivação, se essa resposta ele demonstra felicidade, se demonstra tristeza, se demonstra uma certa raiva, se demonstra uma apatia. Bom, fatores externos, intensidade e tamanho. Aquilo que possui mais tamanho e mais intensidade, ele tem uma certa atenção. Então aqui observa a figura. Podemos usar aqui um exemplo. O que vocês observam aqui? Será que esse círculo preto, negro aqui, ele é do mesmo tamanho desse aqui? Ele possui o mesmo diâmetro. No entanto, pela percepção, esse da direita parece ser maior que esse. E engana, porque não é, eles são iguais. No entanto, esse círculo menor faz com que esse círculo pareça maior que esse, e são iguais. Então, observem que o tamanho, ele pode despertar uma maior atenção. Eu já acho que o lado direito seria maior que o lado esquerdo, e são do mesmo tamanho. Então, ver como que fatores externos podem causar isso. Contraste, observem as placas de trânsito, né? Quando desejamos fazer um estímulo bem forte, usamos o vermelho. Fundo vermelho e branco, pare, stop. Então, já chama muita atenção. Tudo que é vermelho nos chama atenção. Pare é vinculado a essa atenção total, né? O amarelo também é para uma atenção, só não é tão quanto o vermelho. São as placas de fundo amarelo, são aquelas placas que devemos nos preocupar com ela, olhar, o que houve, mas não tanto quanto a vermelha. A vermelha não, a vermelha é a maior percepção. Então esse contraste nos dá a intensidade aí da nossa atenção. O movimento, né? Obviamente, movimenta mais, chama mais atenção do que um objeto parado, né?
Então eu tenho um outdoor parado, é uma coisa. Se eu coloco ali uma tela imensa, passando um vídeo, chamará muito mais atenção, né? Repetição também, né? Quanto mais repetição do estímulo, mais atenção. Repetir aquilo. Se eu colocar uma lâmpada acesa, colocar uma lâmpada a piscar, ela chama mais atenção. Tanto é que as viaturas de emergência, quando estão em deslocamento em situações de urgência, eles ligam aquelas sirenes, mas com a luz piscando, né? Novidade e familiaridade, obviamente que um ambiente novo nos desperta muito mais atenção do que um ambiente familiar, um ambiente que nos remete aí todos os dias, né? Status. Status da pessoa influencia sim na percepção, né? Normalmente, se vemos uma pessoa muito bem arrumada, descendo de um carro muito caro, estando ali com acessórios de marcas e maquiadas ou bem arrumados, sapatos, perfumes, nos remeterá uma percepção de confiabilidade muito maior do que se tivermos uma pessoa com um traje comum, um traje simples, que seja, não dizendo que está mal arrumado, mas tudo isso nos passa uma ideia de mais confiabilidade. Quanto maior o status, mais confiabilidade ele vai passar. Então isso sim, isso influencia muito, né, na percepção da pessoa. Fatores internos estão relacionados ao aprendizado. A pessoa vai perceber o que quer, não adianta. Eu posso fazer aqui um show, apresentar aqui tecnologias, mas se a pessoa não quiser, não tiver interesse, não, esses fatores internos elas não aprendem, né? Depende da personalidade, se é uma pessoa mais flexível ou não, mais dura, não aceita muito a novidade, de acordo com a necessidade ou motivo. Então, às vezes a necessidade também gera um fator que nos faz motivar ou nos faz locomover com mais atenção. Interesse ou desejo, uma coisa que me interessa, que eu gosto, me chama atenção, outra coisa que eu não tenho interesse, não gosto, não vai me chamar atenção e não vai gerar essa percepção. Aqui é uma imagem interessante, ó. Se olharmos com atenção, podemos também ter duas mensagens. Eu posso olhar aqui, se eu focar a minha visão só para a figura em preto, eu tenho como se fosse um cálice, né? Uma taça, um cálice ali com um desenho, uma taça de cristal. E se eu focar minha visão somente no branco, parece que eu tenho a silhueta de duas pessoas, uma olhando para a outra. Então observa como o jogo, a percepção pode mudar, né? Esse é chamado efeito halo. Refere-se à tendência de formar uma impressão geral sobre uma pessoa baseada em uma única característica. Não precisa ser uma característica positiva. Então, eu posso achar, por exemplo, uma pessoa muito bem arrumada, eu posso associar isso a uma boa imagem. Ela veio muito bem arrumada, terno, gravata, ou uma mulher muito bem arrumada no salto, e aquilo me dá uma ideia daquela pessoa é daquele jeito, ou é daquele, né, daquela, me dá uma segurança, ou vai me passar uma imagem que é uma pessoa fina, uma pessoa educada, uma pessoa inteligente, ou bem-sucedida. E às vezes, ao contrário também, lidar, às vezes pegamos uma pessoa, talvez um cabelo comprido, uma barba, uma roupa simples, e nos passa a impressão de que é uma pessoa que não tem muito estudo, ou que não tem muito conhecimento, ou do que ela não tem aquela confiança que se tivéssemos ali uma pessoa totalmente, vamos dizer assim, com status mais elevado, né? Então, é uma característica, esse efeito de basearmos, temos uma impressão
da pessoa por essa característica somente, o que logicamente não tem nenhum sentido. As pessoas são complexas, todos nós somos complexos, todos nós temos diversas características, muitas boas, muitas ruins, muitas mais ou menos. Então não há de se padronizar uma pessoa por uma característica, né? Isso aí seria uma coisa errônea de se fazer. Então existem várias características, cada pessoa em si é um mundo inteiro ali de características diferentes. Então não devemos fugir um pouco disso para evitar que possamos fazer avaliações errôneas, né? Então eu não passar uma informação ou ao passar uma informação achar que aquela pessoa não tem condições, porque eu já tenho previamente que ela tem uma determinada característica negativa, né? Como eu posso avaliar um aluno se eu já parti do pressuposto de que, pelo estereótipo dele, ele não é um bom aluno? Porque vamos dizer que ele se vista de uma maneira diferente, que não é a comum, e seja um pouco exótico, um pouco diferente, coloque lá um cabelo, corte assim, corte assado, então eu crio na minha mente que, pela aquela imagem, ele não é um bom formando. Não posso fazer isso. Porque na verdade não tem nada a ver, é uma maneira dele se expressar ao mundo e que nada tem a ver com conhecimento, com características outras que são muito importantes, né? Profecia autorrealizadora, tendência de criar uma situação que se espera encontrar. Então, muitas vezes vamos tender a criar uma situação, a criar lá uma expectativa de que vamos fazer alguma coisa, algum projeto, e que aquilo vai ocorrer daquela maneira que eu pensava, né? Então, isso também tem que ter muito cuidado, porque como verificamos no item anterior, cada pessoa tem uma maneira diferente de ser, uma equipa, ela tem vamos dizer ali, um jeito diferente de cada equipe e cada um em si dentro daquela equipe. Então imagina que ao liderarmos um projeto, muitas coisas aí muitas coisas vão poder serem modificadas. Ideias, situações, como cada integrante do grupo reage, e nisso milhões de combinações vão aparecendo e vão se desenrolando. Então é muito complicado o líder do projeto, ou o gestor, ou da reunião, achar que aquele resultado será aquele que ele acha que vai encontrar, e quando ele se depara com N pessoas, cada uma delas com um pensamento, no final das contas o resultado é totalmente diferente. Então, nunca vá pensando que aquele projeto vai ter aquele final. Tá? É como uma harmonia que vai ser gerada de acordo com cada item daquele grupo. Então, nunca espere isso. Espere procurar compreender cada um, e na medida que o projeto vai se desenrolando, é que veremos as soluções, os problemas, criaremos todo o planejamento e ele então vai se desenrolando. Não vá pensando que não vai ocorrer de uma certa forma, que pode ocorrer, e uma vez que você se depara com aquela situação, fica sem reação. Isso não pode acontecer. O líder tem que estar sempre preparado, sempre esperando que as coisas podem tomar outros rumos e saber liderar nesses momentos. Estereótipo. Processo de julgar alguém baseado na percepção do grupo ao qual a percepção faz parte. Atalho para prever comportamento. Também muito comum, isso a gente não deve fazer. Tá? Às vezes a gente acha que uma pessoa é pelo que o grupo fala, o que é falado, o que é dito. Ele é preguiçoso. Ele não gosta de trabalhar. Ou é isso, é muito inteligente. Ele é um sucesso, é muito bonito, é muito feio. É isso. Então, quer dizer, às vezes o grupo gera uma percepção e que essa percepção não corresponde também à realidade. Então, isso também atrapalha esse item aqui anterior, tá? Que uma coisa pode influenciar na outra. Uma vez que tu tenhas um estereótipo
das pessoas pode achar que vai esperar encontrar uma situação conhecida, e não vai, porque já partiste de um pressuposto errôneo, né? Autoconveniência atribui o sucesso pessoal a fatores internos e fracassos a fatores externos. Então isso aqui tem que tomar muito cuidado, porque nunca o problema foi comigo. O problema é sempre externo. Tá? Agora, claro, se o projeto der certo, é porque eu sou muito bom. Ah, mas deu errado? Não, mas porque fulano errou, porque o país, a situação, faltou dinheiro, o gerente não sei o quê. Então, quer dizer, sempre que tem um sucesso é porque foi sucesso meu. Sempre que foi alguma coisa que deu errada, não fui eu, foi fatores externos. Isso nos leva a achar que somos corretos, somos absolutos e não ver os erros, porque sempre vamos errar. O importante não é errar, o importante é aprendermos com o erro para poder consertar e que numa próxima oportunidade aquele erro não seja repetido. Claro que iremos errar outras coisas, mas à medida que vai se passando, iremos sabendo, iremos construir um conhecimento de que esses erros nos tornaram mais sábios. Então, à medida que vamos passando com o tempo, vamos aprendendo com os erros. Essa é a ideia, porque achar que nunca vai errar não existe, porque situações novas sempre surgirão. Então, situações que antes não existiam, hoje existem. Então, com a chegada do computador, ele solucionou um monte de problemas que não tínhamos no passado. Entendeu? Então, quer dizer, criou-se tecnologias novas, mas também criaram-se problemas novos. Esses problemas que a tecnologia trouxe não existiam, mas existe agora. Então, sempre estaremos a aprender e a aprender com os erros, para que possamos cada vez ser melhores, né? Então, evitar essa autoconveniência. Assertividade, já falamos aí, né? Diz respeito a ser capaz de expressar sentimentos, desejos, pensamentos apropriadamente. Significa levar em conta seus direitos, sentimentos e desejos, assim como o da outra pessoa. É autêntico na expressão de seus pensamentos e sentimentos. Encoraja o outro a agir assim. Importante. Ser assertivo é bem interessante no grupo, tá? Ouve o ponto de vista do outro e responder adequadamente, concordando ou não. Aceita responsabilidades e é capaz de delegar. Expressa regularmente apreciação pelo que o outro tem feito. Todas essas características, nós já estudamos anteriormente, são as características desejadas nos gerentes, nos líderes, né? É capaz de admitir erros e pedir desculpas. Mantém o autocontrole, comporta-se como igual ao outro. Então, observem que isso aqui é um reforço do que nós já viemos a estudar. Tá? Então, a comunicação em tudo influencia nesse comportamento. Esse comportamento nos leva a ter uma comunicação muito melhor. A uma comunicação que vai atingir os seus objetivos. Bom, e o que significa isso? Qual é a comunicação de um passivo, de uma pessoa que se tem essa tendência? Responder de forma passiva tende a significar conformidade com os desejos dos outros e podem minar os direitos individuais e a autoconfiança. Então, na hora de comunicarmos, se nos comunicarmos de uma forma muito passiva, tá? Somente concordando sempre, podem acontecer o quê? De perder os direitos individuais da gente. Até a nossa autoconfiança. Poxa, sempre você confia, sempre confirma tudo, não tem nenhuma opinião diferente, nem se opõe em nada, quer dizer, né? Forte necessidade de ser querida pelos outros, tá? Que não temos que nos preocupar tanto com isso, claro que desejamos que as outras gostem da gente, mas naquilo que pensamos, nós temos que defender os nossos pontos. Defender de uma forma assertiva, né?
Não precisa nem ser agressivo nem passivo. Coloca um peso grande nos direitos, desejos e sentimentos dos outros. Então, a pessoa passiva deposita os seus direitos todos em cima dos desejos e sentimentos dos outros. Bom, e o agressivo? Os direitos e a autoestima dos outros não são, quer dizer, os direitos e a autoestima dos outros são detonados. Ou seja, o agressivo, ele já faz ao contrário, ele já quer pisar em cima do outro, ele já quer agredir o outro, né? Apressar alguém desnecessariamente, mandar ao invés de pedir, ignorar alguém ou não considerar o sentimento dos outros. Então, isso é muito complicado na comunicação. Existe esse perfil também e nós devemos nos policiar de não fazer esse procedimento, porque um líder, uma pessoa que toma a frente, ele tem uma tendência também a fazer isso. Então, temos que nos cuidar, porque todos nós estamos sujeitos até a passarmos de assertivo para agressivo numa posição de liderança. Né? Mandar, pedir, se achar que está muito por cima, temos que nos policiar. Falhas em comunicar pensamentos ou sentimentos que resultam em fazer coisas que não se quer. Tá? Então isso também tem que tomar muito cuidado, que às vezes, né, resultar em coisas que a gente não quer. Então, as falhas da comunicação podem gerar isso. Né? Consequências indesejáveis com o receptor, logicamente. Quem que gostaria de receber informações ou comunicações assim? Falha em considerar os sentimentos do outro, colocam o outro para baixo, encorajam a reagir passivamente ou agressivamente, porque nesse caso, ou dependendo da posição do outro, ele vai passar a ser passivo, porque é melhor concordar, porque toda discordância vai gerar um problema, ou algumas pessoas fazem o contrário, partem para a agressividade também. Então, essa posição agressiva ela é uma posição muito perigosa, porque quais são os resultados disso? Ou o colaborador passa a ser passivo, não te ajuda mais em nada, faz o que se pede e ele quer mais que o barco afunde. Ou conseguiremos uma outra situação mais agressiva que pode chegar a ter um conflito, né, que já estudamos anteriormente. Então, gente, é isso. O sucesso é ir do fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Então, muito obrigado. Espero que tenha colaborado aí com essa sessão, devido a esse problema que nós estamos tendo aí com a Covid-19. E vou colocar na plataforma as atividades. E terminem aí as atividades e me enviem por e-mail, ok? Então, sucesso aí a todos. Muito obrigado pela atenção.